Estamos ao vivo em mais uma live crítica aqui do Sala Crítica e hoje eu vou ter o prazer de conversar com o grande Werner Schunemann, esse ator gaúcho de expressão nacional que nos entregou tantos papéis icônicos aí. Hoje ele vai estar aqui para conversar com a gente. Vamos só esperar o Werner entrar aí na live. Mas antes dele entrar na live, enquanto ele está se organizando para entrar, eu quero agradecer a todo mundo que está colaborando aí com nossa campanha no Apoia-se. É muito importante para o Sala Crítica esse carinho e todo esse apoio que a gente está recebendo, independente do valor, independente se pode ajudar ou não. Às vezes só compartilha, às vezes fala para um amigo, enfim, só dá aquele apoio moral ali, a gente já fica felizão, né? Com esse carinho, a gente não sabia quanto carinho o povo tinha pela gente aí, e agora com essa campanha no Apoia-se aí, a gente tá bem feliz aí que estamos recebendo essa ajuda. O Werner já está aí na nossa live e vamos começar então esse bate-papo. E vai começar. Aí. Boa noite. Boa noite, Werner. Muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente nessa noite de sábado. Um prazer. Prazer é nosso. E, bom, primeiro a gente tem... Já te agradeci por estar aqui com a gente. E quero saber o que tu anda fazendo aí nessa quarentena aí. Tá em Porto Alegre? Tá por onde? O que anda fazendo aí, já que estamos em isolamento social? Alguns estão. Não, eu estou cumprindo isolamento social, com exceção de um trabalho que eu estou fazendo em São Paulo nesse momento. Estou fazendo dentro de todos os protocolos sanitários, de segurança e de precauções, né? É um protocolo que não foi, quer dizer, está definido aqui em São Paulo, mas ele vem da França, na verdade. O número de pessoas que pode ter na filmagem, não pode filmar em estúdio, não pode filmar em lugar público, não pode, toda a equipe de luva e de máscara e tal, está sendo feito direitinho. E é um filme, né? Não tem quase ninguém filmando. Eu gostei muito do convite, gostei muito do roteiro. Não posso falar a pedido da contato que a gente fez. Não posso falar muita coisa. Chama Moscou. E eu tenho postado umas fotos com a Thalia Ayala, Bruno Fagundes, Pedro Lemos e um elenco bastante legal. Um filme muito bom, Estou gostando muito de fazer. Termina agora, daqui a uma semana, mais ou menos, e eu volto para o isolamento em Porto Alegre, onde eu estou desde março. Quando terminou a última novela que eu fiz, eu estava no Rio, e eu vim para Porto Alegre. Eu tenho casa em Porto Alegre. E aí entrou a pandemia e vou ficar. Eu estou realmente cumprindo, porque eu tenho muito receio do que está acontecendo. E não só eu, cara. Agora mesmo eu vim da rua, eu fui buscar uma comida num restaurante aqui do lado do hotel, porque o hotel não está funcionando à noite. Mas os restaurantes começaram a abrir. E eles estão vazios, porque as pessoas têm medo. Agora de noite, imagina, sábado à noite, em São Paulo, na Alameda Santos, do lado da Paulista, todos os restaurantes estão vazios. Um casal do medo ainda Sim. Do que vai fazer, né? De como isso vai continuar. O Rio Grande do Sul está num momento bem ruim, os números do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul hoje reabriram o comércio aqui e deu aglomeração já, as pessoas saíram para a rua, bem preocupante essa situação e, né, só vamos ver o resultado disso daqui a umas 2 semanas, quando o vírus começar a se manifestar, né? Mas
É, eu fico pensando, a gente está bastante angustiado de estar tanto tempo dentro de casa, a gente quer dar uma saída e tal, mas eu fico pensando, uma coisa é você sair, fazer um passeio, e, né, simplesmente pegar um ar, mas outra coisa é aglomerar. E eu fico pensando, por quê? Por quê? Qual é a razão que cada pessoa dessas tem? O que move essa pessoa a fazer isso? Eu não entendo muito bem, não. Eu não entendo. De qualquer maneira, estou de quarentena e vou ficar um tempo ainda por livre, espontânea vontade. Estou escrevendo muito e vamos ver o que vai acontecer. Na televisão não vai voltar tão cedo. Sim. E cinema está sendo desmontado, estão sendo desmontados os mecanismos de produção de cinema, né? O governo federal resolveu desmontar isso tudo sem colocar nada no lugar, sem colocar coisa nenhuma. É. Nossa situação tá bem complicada. Até essa é uma das perguntas que eu vou te fazer depois. Segura aí pra gente falar, a gente falar mais disso. Vou deixar você, O Léo. não só eu, Oi? vou deixar você fazer perguntas, senão Pô, é um prazer ficar te ouvindo falar, né? Por mim, ficava só, só tu falando. Mas o Léo tá dizendo aqui, fala Bento Gonçalves e... Peraí, deixa eu ver aqui, quem mais? A Silvia, que é de um fã-clube teu, tá mandando um abraço aí, ela tá na Argentina e ela tá mandando um abraço aí pra ti. isso é um fã-clube na Argentina mesmo. Um abraço, um abraço, bem-vindo Demais, à nossa. O Bento demais. Gonçalves é um personagem que marcou, né? Eu acho que é o personagem que mais marcou dos que eu fiz. E fiz muitos. Mas o personagem foi marcante, não só no Rio Grande do Sul, ele foi marcante no Brasil todo. As pessoas. Começa que durante a minissérie, como as pessoas todas torciam pelos Farroupilhas, o Brasil todo foi Farroupilha. Não tinha nenhum imperial no Brasil. E isso tornou esses personagens da Casa das Sete Mulheres heróis de todo mundo. E isso é uma coisa muito legal, né? Eu vou para Minas, o pessoal considera o Bento Gonçalves um herói. Eu vou para Maranhão, eu estive no Piauí esses tempos. É sempre o Bento Gonçalves. É uma coisa muito legal essa repercussão. Legal. Inclusive, falando do Bento, eu recentemente, a partir das lutas contra o preconceito, contra o racismo, enfim, acabou que o nome do Bento Gonçalves acabou surgindo aí como um dos cancelados, né? Como essa cultura do cancelamento atualmente na internet, por ter escravos, e inclusive tem livros, tem historiadores que estão buscando contar o mito que foi o Bento Gonçalves e do que ele é, o que ele foi na verdade, qual é a imagem que que a história e a cultura pop também então transmitiram dele, né? Eu quero saber qual é a tua visão. Eu tenho certeza que tu estudou muito sobre o Bento Gonçalves para poder fazer o personagem, né? Como é que tu enxerga esse movimento atualmente? Tirando um pouco essa visão de heroísmo dele, né? Pra... E tu que deu vida a ele, tu é que é a cara do Bento Gonçalves para muita gente. Eu dei vida ao Neto também. O Neto era abolicionista. Fiz 2 filmes como General Neto, muito orgulho. É o meu personagem preferido. O Neto e o Vicente da Fontoura são os meus personagens preferidos. Eles são abolicionistas. Mas eu também eu sou um ex-professor de história. Eu estudei história na URGS e depois eu lecionei história. Eu sou um estudioso de história até hoje. Eu acho muito arriscado a gente tentar apagar uma figura histórica em função de um valor de hoje. Eu lembro da Revolução Russa, quando ela aconteceu, a Revolução Soviética, teve 2 grandes comandantes, Lenin e Trotsky. Foram os 2 grandes comandantes da Revolução Russa. Os idealizadores, o Trotsky tem livros teóricos sobre isso. E o Stalin era um cara lá envolvido com a polícia política. Quando Lenin morreu, o Stalin acabou ganhando a luta interna do Comitê Central e ficou sendo o premier. E aí tratou de tirar o Trotsky
e começou a persegui-lo até que ele foi banido, ele foi cancelado, e de todas as fotografias oficiais da época da Revolução, ele foi apagado mecanicamente dos negativos, para que não sobrasse lembrança do Trotsky. O que, como historiador, eu lamento muito, 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 muito. A mesma coisa fizeram os talibãs quando venceram a luta dentro do Afeganistão e destruíram templos e estátuas sensacionais das quais eles discordavam, né? Aqui é claro que a questão do escravo é mais do que uma discordância, é uma coisa muito séria, e não tem como ser simpático à escravidão. Certamente não tem como ser simpático à escravidão. Eu acho que eu gosto daquela frase: não basta ser antirracista, tem que lutar contra o racismo todos os dias. Mas isso não é cancelar personagem histórico. O personagem histórico está dentro de um contexto histórico, a gente não consegue nem medir quanto, porque não é uma opção do cara, entende? Ele nasce ali, ele não é uma opção. O Neto, que era mais jovem do que o Bento, o Neto era mais jovem do que o Bento, ele era abolicionista muito antes dos abolicionistas no Brasil, porque o Neto tinha as convicções que vinham do mundo espanhol aqui da América. O Brasil foi o único país que, ao ficar independente, virou um império, né? Todos os outros viraram repúblicas. E quase todos aboliram a escravidão, com exceção do Haiti, e eu não me lembro agora da Trinidad e Tobago, eu não me lembro mais qual dos países pequenos ali que mantiveram a escravidão, e mesmo assim o Brasil foi o último a abolir a escravidão. E aboliu daquele jeito mal feito, que deixou, na verdade, os ex-escravos em péssima situação e sem uma devida emancipação. Que respinga até hoje, né? Essa abolição mal feita até hoje respinga na nossa sociedade, né? E o racismo é uma coisa que nós temos que lutar como seres humanos, porque não é uma característica brasileira, não é uma característica desse tempo, não é uma característica ocidental, não é, sabe? A rejeição a pessoas diferentes de outra etnia, de outro povo, de outra língua, de outra cultura, ela é universal na humanidade. Nós estamos num momento em que a humanidade existe um movimento global para repensar isso. Isso é maravilhoso, mas eu não acho que tem que se cancelar coisas do passado, não. Essas coisas têm que ser estudadas, sim, e não canceladas. Mas eu não quero, eu tenho muito receio de puxar esse assunto, porque esse assunto já rendeu dissabores aí para pessoas de quem eu gosto e que eu tenho muito respeito. E eu tenho muito receio de falar disso, viu? De verdade. Ah, mas perfeitas colocações aí. E, enfim, agora vamos para um assunto um pouco mais leve aí. O Marlon, que é um leitor nosso, quando eu anunciei que ia ter a live, ele me chamou no WhatsApp dizendo: pô, o Werner deu aula lá numa escola de Novo Hamburgo, onde eu estudava, não sei o que e tal. Daí eu não sabia dessa que tu tinha sido, o Marlon que me contou que tu tinha sido, que tu é formado em História, que tu deu aula lá. E aí inclusive ele me mandou um áudio de uma professora de lá, que falou de ti, te elogiando, dizendo que tu era adorado por todo mundo, que tu era um cara super, super querido lá. Eu queria saber como é que é esse lado do Werner aí de professor que a gente não conhece. Isso foi no início da minha vida adulta, né? Eu tinha 21 anos quando eu comecei a lecionar. Eu tava começando o quinto semestre da faculdade. E a gente entrava mais tarde na faculdade naquela época, né? Eu entrei com 19. E, e aí eu precisava, né? Eu precisava ganhar meu dinheiro. Então eu fui
lecionar lá. Era uma escola onde eu tinha estudado. Minha família é de Novo Hamburgo. Eu tinha estudado nessa escola. E aí fui lecionar lá. E lecionei lá por 3 anos, 4 anos. Eu tive que sair porque eu continuei lecionando. Eu estava fazendo teatro, eu estava fazendo cinema e terminando a faculdade. Era uma atividade, digamos que esse negócio de dormir e tal não estava muito em voga naquela época. Mas eu lecionei lá, pô, eu gosto. É muito legal ouvir esse depoimento. Eu não sei qual é a professora, mas eu agradeço essas palavras carinhosas e do Marlon também, porque foi um período muito interessante, de muito aprendizado para mim, sabe? E eu tive que optar, eu optei por fazer, por ser, na época eu era diretor, mas dirigir e atuar foi a minha opção. Era a minha opção já antes de terminar o segundo grau, eu já sabia que eu queria fazer isso. Porém, eu também queria fazer história, porque eu gosto de história, eu gosto de estudar. Eu sou estudante de história até hoje. Entende? Eu sempre tenho um dos livros que eu estou lendo, ou dois dos que eu estou lendo, são de história. E aí as outras leituras, então, é, eu não leio um livro só, como várias pessoas, sou um leitor obsessivo, então eu tenho livros que eu vou revezando, e os de história são mais livros de consulta, né? Você lê um capítulo ou dois, e aí você para pensar, enquanto isso você toca num policial, num livro de suspense, um livro de qualquer da atualidade, sei lá, uma reportagem e tal, depende do que eu estou a fim de ler. Mas a história sempre foi um grande interesse para mim. E é uma maneira de ver o mundo para mim. Para mim, a história, ela abriu uma compreensão que eu não teria sem ter estudado história. É uma espécie de... espécie não, é uma metodologia de compreensão e de análise e de cautela quanto às conclusões. Nós estamos numa época em que as pessoas concluem antes de refletir. Elas veem o negócio, ouvem falar uma coisa e já tem uma conclusão na boca. E não pensaram no assunto ainda. A conclusão se antecipa. E isso é um pouco perigoso, porque fica tudo fútil e vazio. Em seguida, a conclusão, ela perde força, né, por falta de reflexão prévia. Mas é isso, eu tive esse passado, sim, E agora, na pandemia, atendendo um convite do meu querido Zé Adão Barbosa, que tem escola de teatro, ele já tinha me convidado outras vezes para dar algum curso de atuação em cinema e TV. Então, quando começou a pandemia, eu aceitei o convite. Começou em maio um curso que eu dou 4 aulas, 2 dias, 4 aulas por semana, e vai até outubro, né? Eu disse, não, vou fazer um curso, não é um curso curto, é um curso de alguns meses, que é para realmente a gente poder entrar dentro desse universo da atuação, da interpretação. Então, vai até outubro, tem uma turma ótima, e eu estou feliz, voltei a lecionar. Legal, eu fiquei sabendo desse curso, eu trabalho também, eu sou editor do portal coletiva.net, a gente noticiou lá, eu disse, pá, olha só que legal, o Werner vai dar um curso de atuação, mas eu não sou tão fissurado assim em atuar, eu disse, não vou nesse, mas talvez um próximo eu vá. Eu passei um monte de comentários, deixei passar aqui, vou só retomar eles aqui. O Rafael Bernardes dizendo, Werner cada dia mais bonito, que absurdo. É verdade, o Werner aí, eu com esse cabelo de quarentena, todo zoado, e o Werner aí impecável, né? Mas enfim, o que a gente vai fazer? Nem o cabelo, nem a barba me pertencem, entende? Quando a gente faz assim, eu tenho a cara da novela, aí termina a novela, aí eu já estava preparando o rosto de um seriado que ia fazer em seguida na Globo. Foi cancelado. Aí vem esse filme, o filme cortou o cabelo assim, esse aqui é o cabelo do filme. Mas, ô, Werner, quando tu não usar mais, me manda, que daí eu uso. Já que não é teu, esse cabelo, essa barba, me passa daí. E a história, ele de branco todos os dias, fio a fio, para ficar branquinho. Mas tá bonito mesmo, mas eu vou parar de falar também, que depois pega mal aí. Deixa eu ver aqui mais aqui, os comentários. Aqui a Anne Sutelo dizendo que tu é um grande ator, que o passado deve ser estudado para que não repitamos os erros que ocorreram. A Jair dizendo que perfeitas colocações ainda sobre o Bento.
O Adão Lemos dizendo Revolução Farroupilha tem muitos heróis. Baita ator, excelente, parabéns. Uma vez vi a primeira coisa que a primeira coisa que pensei foi Bento Gonçalves. Não entendi bem esse comentário, mas enfim, deu para dar uma retomada ali. A Silvia dizendo também que te chamando de lindo também, enfim. Vamos. A Jari também dizendo que é fato, mas vamos lá. Werner, tu estreou no cinema com o Deu Pra Ti anos 70, Foi. certo? E tu foi também uma das mentes por trás da Casa de Cinema de Porto Alegre, que é um patrimônio do Rio Grande do Sul. E E eu quero saber. patrimônio, Oi? é um patrimônio do Brasil. Do Brasil, É, exatamente. é. Melhor. Melhor. Eu quero saber como é que foi isso, como é que foi esse interesse desde jovem pelo cinema, como é que acabou chegando à Casa de Cinema de Porto Alegre, como é que chegou ao Deu Pra Ti anos 70, até todo esse teu início de carreira aí, como é que se deu isso? Quando nós rodamos o Deu Pra Ti anos 70, naquele ano foi quando eu aceitei o convite para lecionar. Eu ainda estava cursando a faculdade e montava duas montagens de peça com dois grupos de teatro diferentes. Eu tinha acabado de me tornar profissional. Como eu falei, né, a gente dormia pouco, a gente trabalhava muito, mas com uma alegria, com uma paixão que eu tenho essa paixão, essa alegria até hoje, mas era uma turma alegre, uma turma sabendo que nós estávamos fazendo uma coisa inédita no Rio Grande do Sul. Não havia nenhum curso de cinema, não havia cadeiras de cinema. Tinha uma cadeira no curso de jornalismo da URGS, mas era uma cadeira sobre crítica de cinema. Cadeira de realização de cinema não tinha nenhuma. E não havia produção de cinema, também não havia produção de comerciais de televisão. Não havia nada. E a gente, quer dizer, tinha aquela em 78 fizeram um filme, um outro filme fizeram em 74, se fazia filmes esporádicos. E a gente entrou não para fazer filmes, mas para fazer cinema. Que a diferença disso é que você mantém uma coisa permanente, né? Um mercado de trabalho que cria demandas de filmes, porque existe um mercado de trabalho, a gente acaba fazendo. Então tem uma coisa muito legal nesse período. E a Casa de Cinema, ela começou com uma coisa prosaica. Nós éramos 4 pequenas empresas que eram tão pequenas e tão sem dinheiro que não tinham condições de bancar durante muito tempo uma estrutura de um telefone e uma telefonista, ou um telefonista. A gente só tinha durante os filmes, e então se perdia muita coisa no intervalo dos filmes. Mas se nós juntássemos 4, nós precisaríamos também só de uma telefonista e um telefone, e dividiríamos em 4. Assim nasceu a Casa de Cinema, como um condomínio, para facilitar as nossas despesas. E aí, logo a gente fez um projeto, proposta do Ângelo Palomero, que era um dos sócios, porque aí os sócios das produtoras viraram sócios da Casa de Cinema. E o Ângelo propôs um projeto, acho que pode falar um palavrão aqui, né? O dito palavrão. Pode falar. O projeto Foda-se. O projeto Foda-se era o seguinte: a gente faria um concurso interno de roteiros, escolheria um, e tentaria patrocínio. Se não conseguisse, foda-se, vamos fazer o filme assim mesmo. É o Ilha das Flores. E aí foi feito o Ilha das Flores, e aí a Casa de Cinema deslanchou, porque o Ilha teve toda aquela repercussão, e é um filme... Fenômeno, né? É um fenômeno, ele é um filme de altíssima qualidade e também teve a repercussão que ele mereceu, que ele merecia. Então essa é a história mais ou menos da Casa de Cinema. O nosso grupo inventou o cinema no Rio Grande do Sul. Agora somos todos sessentões, grisalhos, mas a gente fez isso com 22, 23 anos e muito conscientes do que estávamos fazendo. Sentávamos nas mesas dos apartamentos ou às vezes lá do Bar João e da lancheria do parque, falávamos sobre isso, sobre o que nós estávamos fazendo. A gente planejava. E isso é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho disso. Eu gostaria que não se perdesse essa memória, sabe? Desse grupo. É um pequeno grupo de 6, 7 pessoas.
e depois ele foi crescendo, ele foi entrando gente, ele foi inchando. E hoje o Rio Grande do Sul é um polo de produção permanente, né? Não é um polo esporádico, permanente. Tem sempre produção de comercial, sempre produção de audiovisual, sempre você tem, sabe, se você for alguém que trabalha em equipe de cinema, você tem trabalho em Porto Alegre. Isso É, é Porto Alegre, perfeito. São Paulo e Rio. São os lugares do Brasil onde tem. Perfeito. Eu fiz o perfil do Jorge Furtado para o Coletiva.net também, e foi uma experiência incrível, assim, porque eu fiz lá dentro da casa de cinema com eles, e cara, foi demais, assim, saber mais da história, se aprofundar mais nesse cenário, daí tu fica só imaginando como é que era na época, sem essa tecnologia, dele me contando como é que faziam os filmes, gravava, tinha que enviar, esperar voltar, enfim. E aí eu fiquei fascinado assim com isso, né? Porque, pô, era feito na raça mesmo, né? Era uma coisa feita com amor mesmo. E, pô, bate uma nostalgia de uma época que eu nem vivia, assim, sabe? De admiração por esse trabalho de vocês, assim, e toda essa empreitada aí na Casa de Cinema de Porto Alegre. Mas ao mesmo Uma, tempo, eu acho que tem que considerar assim, a gente realmente tinha esse trabalho todo para filmar. E era extremamente custoso, custava muito caro filmar. Então se tinha muito pouco negativo, fazia poucas repetições, era tudo uma angústia, sempre a gente acabava economizando muito na parte mais importante de um filme, que é a filmagem com os atores. Economizava muito nisso, porque essa era a parte mais cara. Então agora, com esses equipamentos que são tão mais baratos, e você pode fazer um filme até com um celular, isso libera a equipe, os diretores, os roteiristas e os atores para fazer cinema mesmo, e não ficar fazendo economia de material, entende? Fazer cinema. Essa é uma emancipação. A sua geração, a tua geração, consegue fazer coisas nos filmes que nós não tínhamos condições. Por exemplo, botar uma câmera na traseira de um carro, no porta-mala, e sair filmando, isso demandava tanto tempo, tantas cordas e borrachas e sei que e tal, e ainda corria o risco de ter tido uma trepidação imperceptível, que daí ia levar 3 dias para voltar o negativo, e a gente ia descobrir que não valeu. E aí não tinha dinheiro para filmar de novo. É um absurdo. Hoje em dia, gosto da maneira como funciona hoje. Porque hoje a gente pensa no ator, no diretor, na fotografia, no câmera. Não que a gente não pensasse nisso, mas havia uma outra coisa dentro das nossas preocupações que meio que comandava tudo. E isso não é bom. A tecnologia emancipou a criação de cinema. Perfeito. Werner, quando é que tu descobriu que tu era um rosto conhecido no Brasil inteiro? Foi com o Bento? Foi depois? Foi quando? Como é que aconteceu isso? E quando é que tu disse, opa, peraí, agora eu sou um cara famoso nacionalmente, o que eu faço agora? Quando é que aconteceu isso? Não, o que acontece com a televisão, a gente, antes de acontecer, a gente não faz ideia. A gente, é uma coisa. Começa assim, ó, a gente não faz ideia do que seja. Você está, digamos, uma novela está no ar, eu estou lá no ar e tem uma coisa em torno de 70 milhões de pessoas ao mesmo tempo assistindo. Não tem, isso não entra na cabeça 70, mas às vezes é 20. Às vezes, ó, subiu, a audiência chegou, bateu em 40, 45, aí nós estamos falando de 120 milhões, 130 ao mesmo tempo. Então, eu tinha uma carreira, eu cheguei para fazer o Bento Gonçalves, eu comecei o trabalho com 44 anos. Foi quando eu também aceitei pela primeira vez um convite para trabalhar na Globo, porque era um grande personagem, e a gente chegou a um bom termo financeiro, que antes nunca era uma boa proposta. E essa vez foi, o personagem era muito legal e era sobre o meu estado. Então, eu acho que. Não, eu acho não. Então, eu tinha uma carreira no cinema de vários filmes, eu já tinha, sei lá, 20 e poucos filmes, e tinha prêmios em toda parte, prêmios no exterior. Então, quando estreou A Casa das Sete Mulheres, 2 dias depois, andando na rua, porque a casa estourou, né?
Foi um sucesso na primeira semana. E foi a minha apresentação, da minha pessoal apresentação, para esses 120 milhões de pessoas. Então, de repente, a vida muda completamente, completamente. E nunca mais foi a mesma que era antes, né? Realmente. E o fenômeno chama-se TV Globo. O fenômeno, eu sou a bola da vez, o outro é a bola da vez. A gente, né, fiz um sucesso danado, o Bento explodiu, eu não podia andar na rua. Toda aquela coisa, eu chamo de meus dias de Paul McCartney. Não é possível transitar, chegar num restaurante e comer, não ficava em paz nunca e tal. Hoje em dia isso tudo passou. Mas isso é justamente isso que eu quero dizer. Isso tudo passou, eu continuo trabalhando em televisão, eu continuo, é uma das coisas que a minha profissão me permite fazer. Mas o fenômeno chama-se TV Globo. Nós somos a bola da vez. Cada um que explode, faz um super sucesso, é a bola da vez. 2 anos depois, ele já está podendo ir no restaurante, na boa. Alguém vai fazer uma foto e tal. A não ser assim coisas tipo eventos e tal, que daí já o povo já está mais voltado para isso. Mas tem uma vida mais assim normal, digamos assim. Mas mudou para sempre. Nunca mais foi a mesma vida. Mudou para sempre. Eu sou conhecido no Brasil inteiro. Então chega, eu lembro que eu estava no Acre fazendo a minissérie chamada Amazônia. E eu fui, tem um prato muito popular lá, que é o tacacá, que é vendido assim na rua, em barraquinhas. Tem um pessoal que vende e tal, o pessoal nativo ali da região. E aí eu parei numa barraquinha dessas, a mulher me olhou, ela disse assim, tu é aquele general, né? Eu disse, eu sou aquele general. Quando eu estava na calçada, esperando o transporte chegar, os carros passando faziam continência e tal. Então, é no Brasil todo. É no Brasil todo. Aí eu vou para o sul do Chile, na estação de esqui, e aí lá no mercado público da cidadezinha eu tive que também dar autógrafo, tirar foto e tal. Porque em toda parte conhece a gente. Tem um fã-clube na Europa, tem fã-clube em toda parte. É muito legal. Eu não tenho problemas com isso, não. Eu cheguei aos 44 anos na TV, eu não desbundei. Agora, eu entendo como é difícil para um garoto jovem de 18, 19 anos, de repente faz um super sucesso, como é difícil entender que o sucesso não sou eu que faço, é a TV que faz. Sim, sim. Não, perfeito, perfeito. Falando da Globo, inclusive, a aluna, que é a nossa colaboradora, inclusive ela disse que tu é um crush dela, eu tinha que falar isso, e ela quer saber como é que a Globo conduzia vocês, né? Porque tu como um gaúcho, representando um gaúcho, como é que era feita essa, para te transformar no Bento, enfim, porque muitas vezes a gente acaba vendo personagens gaúchos sendo retratados um pouco mais estereotipados na televisão. Como é que foi isso? Teve liberdade para compor o personagem? Como é que foi essa... Liberdade, não tem estereótipo de gaúcho na Casa das Sete Mulheres. Não, não. Não tem. A Maria Adelaide cuidou muito, cuidou muito. Eu era uma espécie de consultor, né, da novela. Então, expressões idiomáticas, situações. Vem cá, isso acontecia dessa forma? Eu disse, não, isso não era dessa forma que acontecia. Até porque eu já tinha esse estudo prévio e ainda me preparei para fazer, assim como todo mundo. Sabe o que acontece quando faz um trabalho desses? Olha só, a gente teve, antes de começar a gravar, aula, muitos meses de aula de manuseio de cavalos. Aula de tradições gaúchas, a produção trouxe do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, peão e capataz, lá para Aras, onde a gente ficava tomando chimarrão e comendo costela na grelha e andando a cavalo e tal. Aí vieram as palestras de historiador, palestra do Guazelli, lá da PUC, palestra do Peninha, palestra do Paixão Cortes, Bah. sobre história do Rio Grande do Sul, sobre folclore, sobre danças. E nós, cada um, recebeu uma caixa onde havia vídeos de coisas já feitas, vídeos de programas de reportagens da RBS,
e documentários feitos no cinema e tal, e livros para onde se podia ler a respeito da Revolução Russa, da Revolução Farroupilha e dos personagens que a gente estava fazendo. Então, era uma coisa assim, eu bebi ali, eu realmente, os livros eu já tinha lido por conta de ter feito história, mas aqueles vídeos eu assisti, os filmes, as reportagens, as coisas da RBS, tudo, até aquela série Os Imigrantes, que a RBS fez, onde eu dirigi a parte dos alemães, fazia parte dessa caixa. E a gente continuou trabalhando. O filme do Tabajara Ruas, Neto Perde Sua Alma, era referência de tudo. Era referência de figurino, de cenografia, de manejo de cavalo, tudo. Dava o filme do Taba como exemplo, ou então vamos aprender lá. Isso, a própria Globo botou o filme do Taba em looping, dentro da área onde era a produção da minissérie, ele ficava passando nos monitores em looping. Quando chegava no final, ele começava de novo, para a gente ficar vendo como se falava, como que se entonava. E aí a Eliane e o Tiago fez o Garibaldi, ele fazia um sotaque meio italiano. Eu e a Eliane tivemos a autorização do Jaime Monjardim de usar expressões espanholas, porque a Caetana, na verdade, é uruguaia. Mas logo no início, quando todo mundo fez aula de espanhol e tal, aquilo não funcionou, ficou meio falso. Não é legal fazer assim, sabe? Se repara no cinema mundial, quando o diretor russo filma Hamlet, ele filma em russo, não em inglês com sotaque. Ele filma em russo, a gente filma na sua língua, a gente não tenta fazer uma coisa que não é. Quando todos nós sabemos que Cleópatra fala em inglês, porque nós vimos os filmes Cleópatra, todos eles foram feitos nos Estados Unidos. A gente sabe que Cleópatra fala inglês. Então, o tratamento dado lá para a minissérie, para a Casa Setinho, não só para essa, não. Esse trabalho aí é para todos. Eu fiz várias novelas de época também, e o tratamento é a mesma coisa. Eu cansei de ver palestra do Peninha Bueno, do Eduardo Bueno, na Globo, sobre qualquer... Sempre que tem alguma coisa de período histórico, tem uma palestra do Peninha, de outro historiador, de pessoal que fala de costumes, de pessoal que explica como se usa roupas, qual é o tipo de postura que tem, como é que se namorava. Todas essas coisas são tratadas com muita seriedade antes, porque depois vai ser um pega para capar. Vai ser uma Sim. Perfeito. Inclusive, tu falou no Thiago Lacerda, o Thiago, a gente tá tentando fazer uma live com ele também, e ele tá se escapando. A gente já fez com o Zé Vitor, com o Werner, agora a gente tá fazendo a Casa Sete Mulheres toda aí, e o Thiago tá se escapando. O Tarcisinho fez o Neto, tem que falar com o Tarcisinho. Já estamos providenciando também, em seguida a gente vai zerar o elenco da Casa Sete Mulheres. Eu deixei passar um monte de comentário aqui, desculpa, gente, que eu não consegui ler todos, mas a Silvia tá perguntando se tu vai estar na próxima novela Olho por Olho. É esse o nome da novela? Eu não sei. Não sabe? Não sei. Eu não sei se alguém já sabe. Nós não sabemos nem se vai ter, entende? Eu sei que o seriado que eu estava começando a fazer em março, eu ainda estava terminando a novela anterior, a Éramos Seis, e já estava fazendo leitura do seriado em São Paulo. Esse seriado, foi suspenso por causa da pandemia, só que as novelas devem voltar a gravar uma primeiro, depois mais uma, ali por volta de novembro. E os seriados e as minisséries não têm data para voltar. Eu não sei se Olho por Olho vai ser uma das primeiras, eu não sei o que vai acontecer. As que estavam no ar vão ser terminadas, e eu não sei o que vai acontecer... Sei lá, eu não sei. Beleza. Temos essa interrogação aí. A Daia dizia... Para mim, essa interrogação é mais angustiante ainda, né? Porque isso significa mais tempo parado, já que de cinema e de teatro a situação está pior do que de televisão. Então, é uma angústia. É uma angústia. Se tudo der certo, acaba isso logo e todo mundo retoma suas atividades aí.
A Daya tá dizendo um grande trabalho e ficou na memória do coração de quem assistiu a casa. Eu e a Amanda temos muito amor por ela. E a Kiane pergunta: qual é a diferença entre fazer heróis e vilões e o que tu prefere fazer? Pois, sabe que tem um momento que a gente quer fazer um herói, né? Diz, pô, eu queria fazer um galãzinho, um cara que fosse legal, bondoso, né? O tipo do Boa Praça. Mas logo a gente quer fazer um vilão, assim, sabe? Um que eu fiz, que eu adorei fazer, que é o Saulo Gouveia, na novela Passione. Logo a gente quer fazer um vilão. Aí, quando faz aquele vilão, tem aquela repercussão muito legal e tudo, mas a gente passou 10, 12 meses vivendo com aquela maldade toda, então a gente quer fazer uma outra coisa, uma coisa mais divertida, uma coisa cômica. Há 2 anos? Não, ano passado. Deixa eu ver, o ano passado, acho que foi o ano passado, no final do ano atrasado, eu fiz aqui em São Paulo uma série para a Disney que chama-se Z4, que é uma série juvenil, e que o personagem é engraçado, o personagem é de comédia. E eu vinha vindo de um personagem pesado lá, de primeiro em Duas Caras, depois Tempo de Amar e tal. Eu tava a fim de fazer uma coisa mais leve, né? Depois eu fiz uma série aí no Rio Grande do Sul, chama-se A Bênção, que é muito legal, muito legal. É uma série do Canal Brasil. E, e daí já foi um personagem novo mais pesado, vilão e tal. Agora, nesse filme que eu estou fazendo aqui em São Paulo, é um arquivilão. É um chefe de máfia russo. Olha, a gente tá pegando detalhes já do que é o filme. Vai falando que em seguida a gente já tem a sinopse completa dele. Não, legal. O Pedro Lemos dizendo abraço, mano, Werner. Ahn, É meu e colega aqui, meu colega. tá acompanhando a gente aí. Falar muito, nós não podemos falar muito. Deixa eu ver aqui mais. Meninos de Quixote, o Wilton fez Meninos de Meninos de Quixote é um filme muito legal, onde eu também sou um vilão, mas é um filme muito legal. Pô, cara, que filme bacana, sabe? Um filme sobre garotada. E na época do Quixote, que é a minha época de garoto, é muito, muito legal o filme. Eu recomendo para todo mundo. Eu fiz um outro filme que eu gosto muito, que eu recomendo, que é Bens Confiscados, o último filme do Carlão Reichenbach. E, e faço também um vilão, mas um vilão que é tão mal que chega a ser engraçado. Mas é um cara, é verdade, os públicos às vezes ri, mas ele é um belo trabalho do qual eu me orgulho, porque tem aqueles trabalhos que a gente gosta do que a gente faz, né? E tem trabalhos que a gente tem a impressão de ter feito mais do mesmo. Que eu tenho muita crítica nesse sentido, eu tenho muito receio de assistir o que eu fiz. E o Bens Confiscados, o personagem chama-se Lobo, é um belo trabalho do Carlão também, Bete Faria, Antônio Grassi, é muito a Bete Goulart, tá? É muito legal o filme, recomendo. Perfeito. Agora, já que tu tá falando de filme e de comicidade, a gente tem o Alexander de Araújo, que é um leitor nosso também, quando viu lá a postagem que tu ia estar aqui. Ele perguntou como é que foi pra ti filmar com a galera de Alvorada, lá do Alvoroço Filmes. Tu tem duas produções com eles, né? Que Duas? é o Maníaco do Facebook e Algo de Errado Não Está Certo, uma coisa assim, né? E aí, inclusive o site, o Sala Crítica, antes se chamava Bode na Sala e nasceu em Alvorada. Ah, é? Então, agora eu moro em Porto Alegre, enfim, mas o Gabriel Nunes, que é o colaborador nosso, ele mora em Alvorada e ele atuou nesse filme, no Algo de Errado Não Está Certo, e ele, inclusive, é quem acha o tijolo que tu jogou, que tu Ah, jogou na delegacia, e esse tijolo acaba voltando pra ti. Eu vi a cena hoje e achei hilária, e eu quero saber como é que foi pra ti fazer essas duas produções aí com o Alvoroço Filmes. E o Gabriel tá aí mandando um tchauzinho aí que ele o tava ansioso para essa pergunta. O Evandro, obrigado, Gabriel. Um grande abraço para ti também. O Evandro é um talento. O Evandro é um talento e ele filma de uma forma. A gente percebe que ele tem um método, ele tem um filme na mão o tempo todo e mesmo assim ele consegue ser anárquico. E isso é uma virtude dele. Os filmes acabam sendo assim também. E
Pô, eu gosto muito de ter feito parte do Alvoroço, sabe? E Alvorada, pô, também aqui a Sala Crítica também tem raízes em Alvorada. Alvorada é um fenômeno cultural. É verdade, pô. Olha só quanta coisa sai de Alvorada. Me diz o que saiu de Glorinha, ou o que saiu de Santo Antônio da Patrulha. É um festival de música nativista. Não tem uma coisa constante de produção cultural. Ou então, e eu não conheço e estou cometendo uma injustiça. Inclusive, vou fazer um adendo aqui, que em Alvorada também tem o FECEA, que é o Festival de Cinema Internacional Estudantil, que é comandado pelo André Bosetti, que faz parte do Sala Crítica também. É um festival que recebe inscrições do mundo inteiro, de dezenas de países, e é de Alvorada, cinema estudantil. Inclusive, eu não sei se eu acho que o André não está na live hoje, porque ele está em Bento, mas, inclusive, no próximo FECE já estou eu mesmo te fazendo um convite para te estar junto lá para prestigiar esse evento que é maravilhoso. Assim, é um evento incrível que a criançada toda fazendo cinema de qualidade é demais. Então, realmente, Alvorada é um polo de cultura que as pessoas não enxergam, às vezes. Eu estou há 20 anos fora de Porto Alegre, passando por Porto Alegre, voltei o ano passado. Né, montei casa e resolvi plantar raízes lá de novo. Então, eu não sabia desse festival aí. Assim como tem um festival em Santa Maria também, que é muito forte, tem um festival em Estância Velha, tem umas coisas assim, eu sei porque esses dois já me convidaram. E esse de Alvorada eu não sabia. Olha só que coisa interessante, cara. Esse é muito bom porque é legal que saia um pouco do centro, sabe? A gente precisa de olhares diferentes. Não é uma questão de imperialismo cultural ou econômico. Não se trata disso. Se trata de conseguir olhares diferentes, sabe? Se a gente tem a realidade de hoje vista por um porto-alegrense, a realidade de hoje vista por um cara que mora em Agudo ou em Venâncio Aires é diferente. E esse olhar, ele nos enriquece. Se nós soubermos como é esse olhar, a gente enriquece como ser humano, entende? Eu vejo, olha só, um cara pensa diferente de mim, ele enxerga diferente de mim e é tão válido quanto o meu. E esse processo é um processo sensacional que veio na rabeira da globalização. A globalização abriu espaço para as manifestações locais, que a gente imaginou no início que seriam patroladas no processo de globalização. Aconteceu o contrário. Apareceu espaço para todo mundo aparecer globalmente. Isso é... Poxa vida, estou com um fio de bigode dentro do nariz. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E se Alvorada tem ainda por cima um festival internacional, poxa vida, me convidem aí, pessoal. Eu quero ver esse festival. Eu, como jurado fixo do festival, não pelo Bosetti, que sempre me coloca lá para ser jurado, eu já estou te convidando, então o próximo FECEA a gente já fechou aí que o Werner, se tiver por aqui, ele tá lá. Tá bem. Vocês são um grupo que fica se revezando nas funções, né? Você tem a sala crítica e nem jurado. Aí o outro cara é jurado para o Evandro deve fazer as duas coisas. E o Astrid, e assim por diante. A gente tenta aí dar uma fomentada aí no mercado cultural aqui da volta. O José de Abreu tá aí, mandou um joinha, tá assistindo. Zé de Abreu é faixa, brother. Brother, a gente fez algumas coisas juntos. Poxa vida, é um dos atores e um dos seres humanos que eu mais admiro. O Zé de Abreu, pelo trabalho de ator dele, é sensacional. Ele tem personagens sensacionais. E é um lorde, uma doce pessoa. Um abraço. Aí acompanhando. A Conceição Hipólito dizendo que o FECEA é o nosso orgulho para a formação e valorização de talentos, o Festival de Alvorada. A Jair dizendo que tu tem que assistir o longa do Clube da Cinco. O pessoal do Clube da Cinco, que é também um projeto do André Bosetti, que coordena o festival, fizeram um longa-metragem de zumbis em Alvorada. Minha irmã atua no filme, então é uma junção aí. Um dia vamos te passar o link para assistir o filme de Alvorada.
E o Gab... Não tem uma coisa assim, tem uma espécie de seara, de fonte de filmes que a gente pode classificar como trash, mas são algo mais que trash. Eles são uma proposta muito mais de fazer aquela história assim, eu vou fazer um filme que eu gostaria de assistir, né? Que era o nosso lema lá quando a gente começou, a gente fazia filmes. Que filme a gente vai fazer? Um que a gente queira assistir e que não estão fazendo filme para mim. Então eu vou fazer o filme para mim. E vocês estão fazendo mais ou menos isso. Eu quero fazer um filme que eu gostaria de assistir e que eu e a minha galera aqui, toda a turma, né, da rapaziada, que sei lá, da cidade ou do estado ou do país, certamente vai ter gente que vai querer assistir. E vocês têm que divulgar isso, sem dúvida. Estamos aí fazendo isso. A Kiane dizendo, é ótimo ver grandes atores que continuam incentivando a produção local, falando da tua participação aí no Alvoroço. E eu quero saber se tu guardou o tijolo do filme. Não, não guardei, não, infelizmente não. Aquele chapéu eu guardei, Ah, é? o último filme. O primeiro filme, na verdade, o primeiro filme, aquele óculos estranho, aquela coisa toda, são meus. Eu uso aquele óculos. E, e aí foi colocado uma lente que aumentou meu olho, ficou uma coisa engraçada. Não, ficou. É. A Mari Ortiz está dizendo que tá uma simpatia em pessoa. O Gabriel dizendo que o Zé de Abreu é o presidente dele. E aqui, ó. Deixa eu ver. A Daya Durings. Ela tinha mandado a pergunta, acabei não lendo. Mas é que eu quero perguntar para o Werner o que ele acha que vai mudar no audiovisual brasileiro após a pandemia. Pois é. O que acontece é que estão sendo desmontados os mecanismos de produção, né? Isso se refere à Ancine, a verbas fixas onde as produções estavam se ancorando, e no caso de documentários e curta-metragens, a Lei Rouanet está sendo mexido. Mas existe uma outra coisa sendo alterada, que nessas propostas de reforma tributária, como mudam os impostos, também muda a maneira como as renúncias fiscais vão acontecer. Então, quando mudar o imposto, se vai mudar o imposto de renda, ou vai mudar o ICMS, por exemplo, passa a ser da União, repassado para o Estado, como vai fazer a LIC? Não vai conseguir fazer a LIC porque o Estado não tem impostos. Eu acho que isso é um dos problemas, mas isso é um problema de 2022. Acho que 2021 o problema vai ser falta de fundos para captar nas empresas, porque as empresas vão estar no vermelho. Não vai ter impostos a pagar, não vai ter os tais 3%, né? São 3% que uma empresa pode, até 3% pode deduzir e colocar incentivo cultural. Mas isso tem que ter um imposto para deduzir 3%, senão, se a empresa não gerar imposto, gerar prejuízo, que é o que vai acontecer. Então, esse ano, prejuízo, e primeiro semestre do ano que vem, provavelmente também, nós não vamos ter boas notícias, nem de Lei Rouanet, nem de Lei do Audiovisual, agora eu acho que até 2022. É muito difícil o que vem por aí, muito difícil. E o desemprego no nosso setor é certamente, junto com o setor de turismo, é o mais atingido. É de longe o mais atingido. Porque a gente, digamos que consiga montar as peças, uma peça de teatro, só que tem que botar a plateia dentro de uma sala fechada. Isso vai levar muito tempo para ter autorização e depois de ser autorizado, as pessoas não vão ir. Que nem os restaurantes aqui estão vazios, que eu passei agora aqui na Avenida, na Paulista e na Alameda Santos, que é uma rua cheia de restaurantes. Eles estão abertos e vazios. Eles abriram ontem pela primeira vez, à noite. Eles estão vazios. Eu sei que em Porto Alegre hoje teve uma espécie de tumulto durante o dia, porque foi aberto por Dia dos Pais, né? Espero que daqui a 2 semanas a gente não tenha um aumento de morte só porque quisemos comprar presentes para os pais. Eu abro mão do meu presente para o meu filho ficar em casa.
Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui. A Naide Dias. Werner, o que você recomendaria para atores iniciantes em relação à preparação, estudo, etc.? Ele vai te recomendar o curso que ele está dando ali. O curso que eu estou dando, que vai ter uma segunda edição em seguida, mas eu não sei se ela é do Rio Grande do Sul, a Naide, ou se ela é de algum outro lugar, mas Pois ela não disse. escola de teatro, escola de atores, a escola de teatro de Porto Alegre, que é a escola do Zé Adão Barbosa, ela é excelente, ela é referência, escola referência, uma das escolas de referência do Brasil. E nós estamos lá, por exemplo, lá na Globo, cheio de atores que vieram da escola do Zé Adão. Então, realmente é uma preparação de atores. Tem que estudar. E eu digo mais assim, ó, esse é um conselho que é muito difícil de ser entendido, mas ele é fundamental. Tem que ler. Tem que ler. A gente não aprende a atuar vendo o outro fazer. A gente aprende a atuar vendo o outro fazer e lendo a respeito de atuação. Os métodos, a maneira como se decupa um texto, como se faz a partição, como se faz um contínuo, como se, quer dizer, tudo isso, isso aí está relacionado à leitura. E para um ator, qualquer coisa que ele leia é material para ele. Isso vai estar dentro dele e ele vai usar isso da próxima vez que ele atuar, isso vem junto, sabe? Então, é muito legal assistir O Tempo e o Vento do Jaime Monjardim, é muito legal, mas não substitui a leitura do Tempo e o Vento. Aí que tá, duas coisas. Tem que assistir o filme, claro que sim, é um belíssimo filme, mas a leitura do livro é outra. E o livro tem uma liberdade. Eu acho que tá pegando o latido do cachorro aqui do vizinho que tá passando aqui na frente da porta para levar o cachorro para passear. Eu não sei se tá pegando o latido aí no fundo, me desculpem, Eu mas tô... é que não. Oi? Ó, a Nádia é do Rio Grande do Norte agora. Olha, bem de longe aqui. Eu, São Paulo, você aí no Rio Grande do Sul, né? Então, tem que. E a leitura é uma coisa fundamental, mas você tem que fazer uma preparação em escola de atores, sabe? Não necessariamente as escolas de universidade normalmente são escolas de teatro. Aí a gente, quer dizer, que vai estudar teatro, vai estudar tudo, né? Forma mais diretores e críticos e às vezes autores do que propriamente atores. Mas existem essas escolas, como a escola aí de Porto Alegre, como a CAU aqui do Rio de Janeiro, que são formadores de atores, que foi a pergunta que a Night fez. Né? Perfeito, perfeito. Werner, indo já para os finalmente, para deixar tu curtir o teu finalzinho da noite de sábado. Já terminou, que rápido. Hã? Já terminou? É rápido? É uma hora, claro, às vezes passa, a gente recomeça, enfim, mas, enfim, eu sei que tu tá trabalhando, deve estar cansado também aí Eu da função. estou É? preparado cedo, são 8 horas. Tá preparado? Não, mas enfim, só que o André Bozetti, que é do FECEA, ele já botou aqui que tu é o convidado de honra para a próxima edição. Então já fechamos aí. O Werner não estava esperando, mas já vai ter que. Já tem convite já para participar de evento aí. É um festival muito legal mesmo. Mas, Werner, eu quero te perguntar o que tu anda lendo e assistindo aí durante a quarentena? Olha, cara, eu vou recomendar duas séries que têm a ver com atores. Tá? A primeira chama-se Método Kominsky, do Michael Douglas. É sensacional. A segunda chama-se, em francês, 10%, é 10%, sobre uma agência de atores. Muito, muito legal. Foram as duas séries assim que eu realmente recomendo. Depois eu fiquei assistindo, eu assisto filmes ou para minha aula ou para eu assisti muito filme para fazer esse personagem gangster. Mas então eu revi filmes, né? Um filme sensacional do Scorsese que é o Cassino, que eu recomendo também, que eu revi.
Tem várias coisas desse tipo. Werner, vou ter que te interromper, a gente vai ter que recomeçar outra live que o Instagram já está encerrando essa aqui. É 1 hora essa de duração. Então, eu vou começar outra, daí tu entra ali e a gente continua a conversa. Segura as dicas aí. Aqui, vamos lá. Nigel, a gente sempre live fica no IGTV e depois a gente coloca a live no YouTube também. Estamos aí. Alguns saíram. O pessoal tá voltando, o pessoal tá perguntando já se a live vai ficar gravada, o pessoal, pelo jeito, quer reassistir a nossa conversa depois. Eu estava falando, então, dessas séries, né? Bom, Método Kominsky, realmente eu gostei muito. Eu gostei muito de uma série catalã, falado em catalão, chamado Merli. Essa, na verdade, foi no final, cara, a última temporada, o último capítulo, eu chorava, feito um chorão. Eu sou meio chorão, mas eu chorava muito. É muito, muito legal a série, sobre um professor de 2º grau, professor de filosofia. E, cara, é demais. Essas 3 séries valem a pena. O que eu estou lendo? Eu estou lendo um livro do Albert Camus, chama-se O Homem Revoltado. Estou lendo um livro que eu gosto muito, dessas reconstituições históricas do Bernard Cornwell, sobre a baixa idade, a alta idade média na Inglaterra, né? Os anos de 800, 700. Aí. É muito legal. E estou lendo um livro sobre a história de Ville Gagnon na Guanabara, quando fizeram a França Antártica aqui em 1560. Então, eu gosto realmente de assuntos variados. Tem um livro que eu comecei, que eu ainda não sei se é bom, mas eu vou comentar, que é um livro argentino, chama-se A Menina Uruguaia. Talvez a Silvia, que é aí do pessoal lá de Buenos Aires, talvez a Silvia conheça. Eu não estou com o livro aqui, eu não me lembro do autor. A Menina Uruguaia, mas vocês encontram, se procurarem aí no Google, vocês encontram. Então, essas são as dicas que eu dou. E olha, essas 3 séries vale a pena mesmo, cara. Vale a pena. Não, perfeito. O Método Kominsky, inclusive, é premiado aí, série da Netflix. Mas o Merli, que eu não sei se tá na Netflix ou não tá mais, eu não sei se tá ainda. Da Amazon, sabe? Pode ser que esteja. Não sei. Agora não me lembro. Mas vale a pena. Vai atrás do Merli, que cara, é realmente. Eu sei o final, minha namorada assistiu e me contou o final, então eu fiquei um pouco, né? Mas eu vou tentar, vou buscar assistir. Um monte de temporadas, você vai curtir. Perfeito. Mas, Werner, uma dúvida aí que surgiu, o Sala Crítica é bastante focado em super-heróis, enfim, também. Mas Jair. Jair. Que tá no Netflix. Tá na Netflix. Mas voltando, o Sala Crítica é bastante focado em super-herói, enfim, mas a gente gosta de abordar todos os assuntos, mas o nosso principal são super-heróis, Marvel, Star Wars. Quero saber se tu curte esses filmes mais blockbuster, mais pipocão, assim, ou não é muito a tua praia? Eu curto os Batmans. E é outra história. Bom. É uma espécie de super-herói para adultos. Ele é outra história. Mas eu não tenho muito essa batida, não tenho. Eu tinha 19 ou 18 anos quando lançaram o primeiro Star Wars. Então, essa série toda, eu adorei quando eu descobri o Indiana Jones, que não é esse tipo de herói, mas ele, na verdade, tecnicamente ele é um herói, né? Mas aí começou um herói que são esses Marvel, né? O Capitão América, que a gente lia em gibi, o Capitão América, o Homem de Ferro, e aí a coisa começou a realmente ficar enorme. Eu não conheço, viu? Eu não tenho muita não é uma área familiar para mim, não é mesmo. O Gabriel quer saber qual é o teu Batman preferido, qual é o teu ator que faz o Batman que tu mais gosta aí. Eu vou pelo Coringa preferido, é o Jack Nicholson. Jack Nicholson, tá bem. Assistiu o novo Coringa que saiu agora no passado? Sim, claro, assisti, mas Jack Nicholson é o Coringa.
Perfeito, ele realmente é demais. Ele é bem-humorado, ele é debochado, eu gosto do Jack Nicholson no Coringa. E, e o Nolan é um dos diretores bons, né? E tem o rapaz aquele, agora esqueci o nome. Heath Ledger, como Não, Coringa ou Christian Bale? não, o Edward Mãos de Tesoura, o Tim Burton? Tim Burton. É um belo Uhum, fã também, né? uhum. Ele criou um Batman ali maravilhoso, aquela atmosfera, tudo incrível. E tu vê como é que o cinema que ele fez final dos anos 80, início dos anos 90 ali, tudo em maquete, tudo feito na mão, tudo detalhado, assim, trabalho árduo ali mesmo. A gente compara hoje em dia, claro, a tecnologia ajuda muito, mas te dá um pouquinho de frustração, assim, de ver que os atores estão todos na frente de uma tela verde, né? Daí É, tu vê lá todo o trabalho para criar aqueles primeiros Batman, e daí hoje em dia uma tela verde resolve tudo, né? Mas enfim, né? A magia do cinema. exatamente. O Everton tá perguntando um exemplo de roteiro bom. De roteiro bom. É. Ai, ai, ai. Roteiro bom. Quer saber que um dos melhores roteiros, A Era do Gelo 1, é um dos melhores roteiros que tem. Ele é tão bem feito. Um outro que também eu acho muito bom, que é o Shrek 1. Muito bom. Esses roteiros, a gente fica com uma coisa um pouco assim, é infantil e tal. Sim, mas vai escrever esse troço para ver. Vai montar essa história. Agora, eu posso dizer agora de outros filmes. Eu considero o melhor filme do Orson Welles é A Marca da Maldade. Tanto pela direção quanto pelo roteiro. Eu não embarco na história do Cidadão Kane. Para mim, ele só é escolhido como melhor filme porque quem escolhe é jornalista. E aí, como o filme é sobre jornalismo, então. Calma lá, Werner, calma lá. Os Não, jornalistas são legais. não, não. Tem no início, tem um plano de 8 minutos e meio, uma coisa assim, dificílimo de fazer, em que são apresentados todos os personagens e todos os cenários, passando por cima de um quarteirão para outro. É sensacional. Mas, de qualquer maneira, é um roteiro muito bem construído. Muito bem construído. Outro roteiro que eu acho muito bem construído é o Gladiador. E depois eu vou te citar de novo, pela segunda vez, o Cassino. O Cassino, o Scorsese fez uma coisa sensacional. Ele tem uma narração em off, né? Um dos personagens narra a história, mas o personagem é assassinado no meio do filme. Aí troca o narrador. Isso é Scorsese é. metalinguagem. O narrador seguinte continua a narrar a mesma história, como se ele tivesse participado da primeira narração. É muito legal. E Perfeito. um belo do roteiro. Cara, tem muitos roteiros bons. Muitos, muitos roteiros bons. E ler roteiro, quem gosta de cinema, ler roteiro é uma delícia. Ele não se lê roteiro como se lê um romance, é diferente, né? Porque ele é todo travado, mas depois que pega o jeito da leitura, é muito bom ler roteiro. Perfeito. O... Alguém tinha perguntado que eu perdi a pergunta, que era. O pessoal está interessado em saber teus gostos agora. Qual filme nacional você gosta muito? Diz Adam ou Dan Lemos. Pois é, eu sempre digo que o meu filme preferido é um filme dos anos 60 chamado Os Fuzis, do Rui Guerra. E é um filme que eu gosto muito mesmo. Dos filmes mais recentes, olha, Alto da Compadecida é um filme que eu gosto muito. Eu não sei, eu prefiro não falar. Eu prefiro não falar, porque eu não assisti toda a produção, então eu vou acabar sendo injusto, sabe? Eu prefiro não falar. Ah, agora a gente ficou curioso para saber. Não, porque então eu vou falar dos antigos. Eu vou falar dos antigos. Uhum, Memórias do Cárcere, eu gosto muito. São filmes clássicos brasileiros. Memória para uhum. Brasil é um filme muito, muito bom. O Homem que Virou Maluco, do João Batista de Andrade, é muito bom. Sargento Getúlio, um filmaço. A Marvada Carne, do Klotzel.
que é um filme divertido, bonito, singelo, um filme caipira. É muito legal. Marvada Carne é um filme para assistir na pandemia, sabe? Aquela coisa assim, pô, hoje eu quero uma coisa leve, não quero me incomodar no sábado de noite. Vai assistir a Marvada Carne. Marvada Carne mesmo, falo com R. Marvada Carne. Perfeito. Já tá salva a live, depois eu vou pegar todas as dicas lá. O Bozetti dizendo que o Cassino é o melhor filme do Scorsese. E o Everton disse: você acha que hoje as séries estão ganhando dos filmes em roteiros? Por isso que ele fez a pergunta anterior. As séries realmente, hoje em dia, as séries estão, né, dominando a qualidade das séries, tanto tecnicamente, roteiro, direção, tão incríveis. Tu acha que as séries hoje em dia estão. Você pegar, por exemplo, uma das séries que eu mais gosto, que eu lamentei muito o cancelamento que foi feito lá com o Kevin Spacey, mas House of Cards é assim, uma lição de roteiro e de atuação, né? Ele é sensacional. Mas sabe o que eu acho? Eu vou falar como roteirista também. Quando a gente tem uma facilidade de resolver coisas até o 45º minuto. Aí você pode ver assim, quando qualquer filme que você está vendo e você acha assim, bom, agora deu uma barrigadinha, que hora será que faz 50 minutos que o filme começou? Isso pode ser Marvel, isso pode ser aos 50 minutos tem que ter uma virada, porque o filme tem que ser levado até 90, e ali tem uma viradinha. O que a série faz? Interrompe ali. Ali é o final do capítulo. E começa depois de novo. Claro que eu estou falando de uma forma muito simplória até, né? Simplista e simplória, sobre esse processo. Mas os roteiros das séries estão muito bons. Muito bons. Abriu um espaço para um monte de atores que não tinham muito espaço em cinema, né? Porque, principalmente nos Estados Unidos, ainda existe a divisão, né? Ator que faz cinema e ator que faz série. Com raras exceções, o Kevin Spacey era uma dessas exceções, mas você vai ter muita dificuldade de assistir a Meryl Streep numa série, porque é uma questão de status isso. Né? Ela até acabou fazendo agora esqueci o nome da série, uma série da HBO, porque os atores estão vendo que o mercado das séries tá começando a... Oi? Fez uma participação. Não fez muito. Isso. Não, uma série, não foi recorrente na série, né? Mas ela chegou a participar de uma série que era uma coisa também que eu não imaginava vendo ela fazendo. Isso que está acontecendo. O ator vai lá e diz, faz uma participação aqui, são 2 capítulos. Tu é o médico, tá? Então vai lá, faz o médico, 2 capítulos, e depois tem um final para ele e ele vai embora. Então, isso sim. Mas abriu espaço para um monte de atores que são sensacionais, né? Breaking Bad, olha que aquele elenco, né? São atores sensacionais. E os roteiristas são muito bons também. Nessas séries que eu citei, os roteiristas são ótimos. Geralmente, no final de cada temporada, não fica tão bom, que é quando eles têm que resolver as coisas todas, porque vai terminar a temporada. Eu já fico um pouco assim, já sei o que vai acontecer, eu antecipo já o que eu já não gosto tanto assim. Aí já os roteiros não ficam bons. Mas enquanto que estão tocando a dramaturgia, é ótimo. É ótimo. As séries são... Eu acho que elas não são um substituto de filmes. Não existe esse negócio de substituir. As coisas só somam, elas não substituem. Sabe? O cinema não veio substituir o rádio. A televisão não veio substituir o cinema. A série não veio substituir os filmes. Sabe? É tudo somado. Hoje em dia tem rádio, tem cinema, tem televisão e tem série. E a gente vai ter, sei lá, a próxima invenção, a próxima coisa que vai se fazer, vai somar a essas. E para nós, atores e equipe técnica e tal, para nós é uma maravilha, porque aumentou muito o mercado de trabalho. A série, Sim. No Brasil, se faz séries o tempo todo, em vários estados do Brasil, e isso aumentou muito o mercado de trabalho para atores brasileiros, por exemplo. É interessante como tudo realmente, como falou, tudo se conecta, né? Até as radionovelas estão voltando, às vezes como rádio ou como podcasts, mas elas estão retornando e tá agregando, né? Em vez de estar
ao invés de ser uma concorrência ali, o que que é? Tá tudo se somando e entregando cada vez mais cultura para as pessoas, um pouco mais nichado as coisas, mas realmente tá expandindo, né? E radionovelas voltando, a gente tem acesso a vários canais onde tem várias séries acontecendo. Então isso é muito legal mesmo. Eu não sabia da radionovela. Eu gostaria de fazer uma radionovela. Porque Deve ser interessante, né? eu era criança a última vez que eu ouvi uma radionovela. Era muito legal. Tem uma rádio web aqui em Porto Alegre que está fazendo, eu esqueci o nome da rádio agora, vou ficar devendo, mas tem podcast agora que tem radionovelas acontecendo em formato de podcast. Inclusive, velho, se quiser, a gente já junta aí, faz um bolo, a gente faz uma radionovela em parceria aí e vamos e vamos lá. Então vamos ver se não tem aí um anunciante que quer patrocinar isso, né? Já estou procurando neste momento. Tá. Tem aí, vamos lá. Vamos fazer uma radionovela daquelas bem populares, sabe? Isso seria legal, né? E então a Condessa entrou na sala e viu o marido morto, tirado em cima da... Tadã! Perfeito, já fechou, já começa a elaborar o roteiro aí que a gente vai tocando esse projeto. o Gabriel falando aqui, se tu tem algum filme bobo, Água com Açúcar, que te diverte, um filme ruim que tu gosta de assistir. Filme ruim? Olha só, filme Água com Açúcar eu adoro. Eu adoro aqueles filmes que a gente chamava na nossa época, filme Sessão da Tarde, sabe? Aquele filme comédia romântica, eu adoro. Tem um filme chamado Notting Hill, um lugar chamado Notting Hill em português. Eu já assisti, acho que 5 ou 6 vezes. Eu amo aquele filme, cara. Delicioso, ele é muito legal. Tem um filme do Ridley Scott chamado Uma Boa Safra, Um Bom Ano, aliás, Um Bom Ano. Com Russell Crowe? Crowe também. Que é muito legal, sabe, uma comédia romântica, um final feliz, aquelas... Às vezes a gente só quer isso, né? A gente quer ir no cinema e assistir Vicky Barcelona, a gente quer assistir alguma coisa assim. Então eu acabei de citar 3 já, né? É muito bom quando a gente sai do cinema com aquela sensação de, assistir um filme leve, divertido, otimista, que as coisas deram certo, no final tu não sai do cinema com aquele clima pesado, às vezes é muito bom realmente assistir um filme desse. Inclusive tem um filme do Ridley Scott, que é o Perdido em Marte, que eu achei que ia ser uma catástrofe, que ia ser triste, enfim. E o filme é super otimista, termina o filme super autoastral e, é um desastre espacial e o filme acaba sendo otimista e eu saí de lá e olha só que legal, né, cara? Subverteu uma expectativa e eu saí feliz que o Perdido em Marte é um filme leve, surpreendentemente leve e divertido. O otimismo é uma dimensão quase inacessível, sabe? É muito difícil você fazer uma obra otimista, é muito difícil. Ou então vira uma coisa assim quase constrangedora de tão ruim. Mas um filme sério, com um viés otimista, isso que eu vou repetir, é uma dimensão quase inacessível. É muito difícil de fazer. Tanto que a gente vê poucos filmes assim, né? A Silvia do teu fã-clube lá de Buenos Aires tá perguntando da Argentina qual o filme que tu gosta. Aquele que são os 4 curta-metragens, como é que é o nome? Silvia, como é o nome? Tem o Darim, tem... Relatos Selvagens? Relatos Selvagens, adoro. Um outro filme do Darim também, Neve Negra. É Neve Negra, sim. Negra. Muito bom, muito bom. Ele faz um ermitão barbudo lá. Exato. É legal mesmo, é legal. Um clima esquisito. A história em si, a gente sabe o tempo todo o que vai acontecer. Não tem novidade. Mas o clima do filme, os seres humanos ali presentes, de uma novidade absoluta. É muito legal. Eu gosto muito legal. Cinema argentino, nossa senhora, cinema argentino tem roteiros sensacionais. Esses roteiros valem a pena, os roteiros argentinos. São demais mesmo. Eles são diferenciados, os roteiros argentinos. O Dan Lemos, que explicou agora que ele é um rapaz, ele perguntou se tu assistiu Bacurau. Não assisti.
Não? Não. Então já fica aí de tema de casa, o Bacurau pro Werner assistir. O Everton dizendo que o Big Little Lies, pena que a segunda temporada que ela participou ficou muito atrás da primeira, falando da Meryl Streep lá, né? Daquilo que a gente estava falando. O Gabriel pergunta se tu assistiu a série Dark. Não, também não. Mais um tema de casa aí pro Werner. A Karen dizendo que. É mais Tá uma dizendo que série, né? Então, quer dizer, eu sou de origem alemã, então eu me sinto à vontade no mundo do Dark. Então, depois a gente tem uma outra conversa sobre Dark com o Werner numa outra live aí. A Karen dizendo que essa voz é perfeita. Agora fiquei na dúvida se é a minha ou se é a do Werner. Vamos deixar para o convidado. Deixa eu ver aqui. A Silvia dizendo El Gran Hotel seria por Netflix. Não sei qual que série é essa. É um filme. Los Guilis, não conheço isso. Eu não conheço. Enfim, tá. Acho que. Tá. A Odisseia dos Tontos é um filme novo aí. Que ela tá falando, a Odisseia dos Tontos é um filme novo do Darim aí que saiu ano passado. Eu acho, inclusive, eu quero muito assistir. E, e acabei não vendo também. Tu disse que estava tranquilo de tempo, então a gente se alongou, né? Tá. Então a Naide dizendo: Oi? Vamos fazer mais um pouco, eu não jantei ainda, então a gente faz mais um pouco. Essa pergunta Vamos. eu gosto de responder. O que da literatura você tem vontade de fazer, trazer para a tela? Eu vou citar personagens históricos que eu tenho vontade de fazer. Eu gostaria muito de ter o Marquês de Pombal, que é um dos iluministas, naquele período iluminista da Europa, e reconstruiu Lisboa, tem uma importância muito grande na história do Brasil também e na história da América do Sul, pela perseguição. Ele meio que liberou a igreja a destruir, e o exército espanhol, a destruir as ruínas, as missões, que são algumas no Rio Grande do Sul, na Argentina e no Paraguai, né? Ali foi feita uma chacina de índios, que foi a partir de um acordo do Pombal, que disse, ó, não vou impedir. Então o exército espanhol fez o serviço junto com a igreja, que a igreja ali era contra os jesuítas. Era a igreja contra os jesuítas. Os jesuítas foram enquadrados ali. Esse cara. E o nosso patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade e Silva, que também é um iluminista, também é dessa época. Esses caras eram intelectuais, esses caras debatiam filosofia. Esse cara é um cara que eu gostaria muito, muito mesmo de fazer no cinema, ou numa minissérie, ou uma coisa assim. Esses dois personagens são personagens controversos, são personagens contraditórios, sabe? E nem todo o seu legado é um legado bacana, mas eles são contraditórios como qualquer ser humano é, em algumas coisas, em outras não, e assim por diante, como todos nós somos. E eu gosto dessa dimensão filosófica, intelectual que esses iluministas tinham. Eram pretensiosos para burro, mas eles desenharam o que hoje em dia nós chamamos de direitos humanos, por exemplo. Foi desenhado pelos iluministas e que vale até hoje. Todas as nossas lutas hoje de emancipação, de empoderamento, de tudo, nasce na busca de uma Declaração Universal de Direitos Humanos. E esses caras estavam envolvidos nisso. E isso me interessa muito. Perfeito. Vamos indo para a reta final para deixar o Werner jantar, gente. A Paula dizendo que está perguntando se gosta de filmes franceses, que ela tem a sensação que os dramas franceses são intensos. Ela cita o retrato de uma jovem em chamas e pergunta se tem algum filme que possa indicar. Francês? Francês. Olha, posso indicar um antigo? Sabe o que acontece? Eu, hoje em dia, já não assisto tantos filmes, porque eu trabalho muito. Então, eu sempre acho que eu estou assistindo os filmes errados, porque eu não gosto tanto assim deles. Mas tem um filme antigo que ele inspirou, o clima desse filme inspirou o meu segundo longa que eu dirigi, chama Me Beija. E o Me Beija, eu me inspirei num filme chamado Hotel América, francês, com a Catherine Deneuve,
que é uma musa para mim. Eu tinha uma lista das minhas 10 mulheres, ela sempre foi a número 2, a Jessica Lange era a número 1 e a Catherine Deneuve era a número 2. E as outras eu não vou dizer. Vai ter uma live nossa só para falar dessa lista aí. Não, eram pessoas que eu tinha uma admiração também, tinha uma lista de 10 homens. Tinha uma admiração pelo trabalho, sabe, tem uma atração que é humana, sabe? Dizer assim, cara, que pessoa que eu gostaria de sentar do lado e bater papo, com quem eu não me importaria de fazer uma viagem de carro durante horas a fio conversando. Então, esse tipo de lista, não tem nada, não tem uma lista, outra pegada. Perfeito, perfeito. Werner, tem mais perguntas aqui, mas eu vou encerrar. A gente ia fechar em 1 hora, já fechamos em 1 hora e meia. Mas eu quero te agradecer muito por ter participado. Foi uma conversa sensacional. Fiquei muito feliz de ter aceitado mesmo. E eu tenho certeza que o pessoal aí também curtiu bastante essa conversa. E, enfim, só agradecer mesmo. Tá bem, muito obrigado também pelo convite, viu? E obrigado aí a participação de todos vocês que estão acompanhando essa conversa. E até a próxima, né? Vamos ver como a gente pode conversar. Se alguém quiser fazer perguntas e tal, pode entrar lá no meu Instagram. Eu normalmente dou algum tipo de atenção a quem perguntar alguma coisa. Tá bom? Perfeito. Obrigadão, Werner. Até a próxima. Tchau.